Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Eduardo Humberto e você está no Espaço das Línguas. Hoje nós vamos ter a nossa aula prática de como você pode melhorar a sua pronúncia no espanhol. Se você não viu o nosso vídeo anterior, que eu explico como você pode fazer isso, como melhorar a sua pronúncia, aconselho fortemente a que você dê uma olhada nos links ali que estão na descrição do nosso vídeo para que assista e possa tirar o melhor proveito dessa nossa aula de agora. Então vamos lá? Roda o VT! Nossa primeira aula vai ser baseada no livro El Principito. Nós no Brasil conhecemos como O Pequeno Príncipe. Para que você possa baixar esse material, nas descrições aí, só dá uma olhadinha aí embaixo, você vai ver o link para o e-book. Você vai baixar esse material que tem 2 aulas. Então, a primeira aula você verá comigo e a segunda ficará disponível para você poder estudar depois. Nós vamos dividir essa aula em 2 momentos. O primeiro momento, que é o que eu farei com vocês, será o estudo do texto. E note que na aula de hoje nós vamos trabalhar basicamente pronúncia. O primeiro trecho do livro já nos começa falando da seguinte maneira: Quando eu tinha 6 anos, li em um livro sobre a selva virgen. Aqui eu quero tratar com você alguns aspectos. O primeiro deles é quando eu tinha 6 anos. Observe que aqui esse tinha, que vai ser tinha, quando eu tinha 6 anos, eu não pronuncio como no português, o tim, essa força no tim, na primeira sílaba. Mas ao contrário, eu vou dar uma ênfase maior na minha última sílaba, que vai ser o nia. Dessa maneira fica quando eu tinha 6 anos. Sim? O segundo aí, que é La Selva Virgen. Li um livro sobre a Selva Virgen. Observe que nós temos aí em selva e virgen 2 letrinhas aí que são chamadas de UB. UB, sim, letrinha UB, que nós conhecemos como V. La UB, né? A letra UB, ela é pronunciada como o som do nosso B aqui no Brasil, para facilitar a sua vida. Li em um livro sobre la selva virgen. Li em um livro sobre la selva virgen. Sim? Guardou essa informação aí? O nosso próximo tópico, eu quero que você observe como é que se pronuncia a palavra masticarla. Masticarla. Nós temos aí a nossa sílaba ti. Ti. Esse ti, no português a gente pronuncia como se fosse ti. Tia, tinha, mastigar. No espanhol, esse ti, ele não vai existir. No lugar dele, nós vamos ter o ti. Ti. Tem uma região do Brasil que a gente fala bem assim, Bom dia, menina. Oi, minha tia. Não tem? Então eu quero que você pegue essa informação aí e jogue ela quando você estiver se referindo ao ti. Então assim eu vou ter Buenos dias, tia. Buenos dias, tia. Quero sempre que você lembre, o ti não existe. Eu tenho o ti. Tranquilo? Então vamos continuar com a nossa análise aí do texto. O trecho que você vai acompanhar agora diz o seguinte: Luego ya no puede moverse durante los 6 meses que dura su digestión. Aqui eu quero que você observe 2 palavrinhas aí que nós vamos trabalhar a questão da pronúncia delas, ok? A primeira delas é o ya. O ya, ele tem distintas formas de ser pronunciado. Nós temos o ya, como se fosse o som de ia, ya. Nós temos o ya, né? Luego ya no puede moverse. E nós temos o já, né? Luego ya no puede moverse. Sim? Então nós temos essas 3 formas aí, e alguém vai dizer que tem algumas outras, de pronunciar o ya. Nós vamos ter agora a palavra meses. Eu vou pronunciar como se ele tivesse o som
de 2 S's. Então, meses, meses, como se eu tivesse 2 S's. E essa palavra aqui? Como é que eu pronuncio? Mesa ou mesa? Mesa. Muito bem. E a palavra... Só um momentinho. E essa palavra aqui? Casa. Entendeu a lógica? Então, luego ya no puede moverse y duerme durante los 6 meses que dura su digestión. O outro trecho que eu quero observar com vocês é o que diz assim: reflexioné mucho. O che, ele vai ser pronunciado como se ele estivesse escrito dessa maneira. Che, um T-C-H-E. No Brasil a gente tem os nossos queridos sulistas aí que falam che barbaridade só. Então lembra disso daí, se servir para você, muito bem. Mucho. Então aqui nós já aprendemos pronúncia de mais 3 novas palavras. Ya, já ou já. Meses, casa, mesa. E por fim, mucho. Reflexioné mucho. Os nossos próximos trechos apresentam aí algumas outras palavras. A primeira delas vai ser a traçar. Há algumas formas de falar. A primeira delas é como se eu estivesse falando não com o som de Z, mas sim com o som de S, de um S. Então ficaria traçar. Em algumas regiões, nós vamos ter também a pronúncia traçar, como se fosse quase que um C cedilha, você deixa sua boca um pouquinho mais mole, né? Fala traçar, ok? Parece brincadeira, mas são essas formas de falar que nos ajudam a pronunciar melhor. No nosso contexto aí, nós temos lá que o jovem, né, o nosso protagonista aí, ele logrou traçar com um lápis de color. Nossa segunda observação é com relação a personas mayores. Observe que ele fala: enseñé mi dibujo, enseñé mi obra a las personas mayores. Nós estamos utilizando maior neste contexto para nos referirmos à questão de idade. Então, quando eu falo uma persona maior, eu quero dizer que essa pessoa é mais velha. Então, aqui ele mostrava os seus desenhos e ensinar vai ter o significado de mostrar, mas também pode ser de ensinar. No nosso contexto, é ensinar. Ele mostrou a sua obra de arte às pessoas mais velhas. A gente pode falar assim que ele mostrou aos adultos. Posso pegar esse maior também e formar outra frase. Eu tenho 2 hermanos. Uno es mayor e el outro es menor. Tenho 2 irmãos. Um deles é mais velho e o outro é mais novo. Tranquilos aí? Chegamos aí ao nosso terceiro exemplo, que é a palavra sombrero. Sombrero, né? Ele vai ter 2 significados. Ele pode tanto significar a palavra como chapéu, como nós conhecemos, como também o sombrero, que é o sombrero mexicano. No nosso caso ali, ele vai estar se referindo de fato ao sombrero mexicano. Nosso último exemplo desse quadro aqui é elefante. E aqui eu quero que você lembre lá da minha primeira explicação de masticarla. Está vendo que eu tenho esse som mudo, masticarla? Em elefante vai ser da mesma maneira, elefante, e não elefante, ok? Elefante. E dentro do mesmo exemplo eu tenho serpiente. Uma serpiente que digiere um elefante. Vejamos agora as nossas 3 últimas observações desse nosso primeiro momento do estudo de textos. A palavra pudieran. Observe que pudieran, eu tenho esse Nzinho aí, lá N. Como é que eu vou pronunciar essa N em pudieran? Pudieran, pudieran. Eu ressalto o A em pudieran e finalizo com o ne, abrindo aí mais um pouquinho a minha boca. Pudieran e não pudieron, senão fica um pouquinho parecido com o português. Não é puderam, é pudieran. Lembre-se sempre do n.
pudieran. E por fim, nós temos duas palavras dentro da mesma oração aí, dentro da mesma estrutura, que é estas pessoas sempre tienen, e esse ti, observe que nós voltamos lá para o primeiro exemplo, é o ti, não é tienen, ok? É o tienen. E por fim, nós temos necessidade. Esse necessidade, lá no final, nessa D, eu vou pronunciá-la como se ela fosse um D mudo. D mudo a gente conhece do português, né? Temos algumas palavras que o som delas, ao final ou no meio, ele fica com o som mudo. Então eu pronuncio necessidade. Necessidade. Quase como se eu não pronunciasse essa D. Ok? Então olha só. Tienen necesidad de explicaciones. Nós chegamos aqui ao final do nosso primeiro momento, que é o quê? O estudo do texto. Veja que hoje nós focamos muito na questão da pronúncia das palavras, que é interessante para você. Mas, se nós continuarmos aí com esse material, nós não vamos ter somente com relação à pronúncia. Nós vamos ter muito também com relação ao vocabulário, à estrutura. O que é a estrutura? Observe só essa estrutura aqui, ó. A fim de quê? A fim de quê? Esse conjunto de palavras, ele vai me expressar uma ideia já pré-concebida. Eu posso utilizá-lo em várias situações diferentes e ele vai manter a mesma estrutura, né? Vai ser a mesma forma de se escrever. Essa é uma estrutura, tanto no português quanto no espanhol. E essas estruturas nos ajudam e muito, porque a língua você não inventa a língua, você não inventa o falar, você utiliza aquilo que já existe. E isso é muito bom. Por quê? Quanto mais estruturas você vê, você aprende, você absorve, mais você amplia a sua capacidade de poder falar. E nisso eu não estou nem falando da questão da pronúncia. Chegamos aqui ao final do nosso primeiro momento, que é o quê? O estudo do texto. Nós dividimos em 3 momentos. O primeiro momento, ele é justamente o momento de contato. Você tem contato com todo aquele texto, com toda aquela gama de informação. Então você faz a leitura do texto e você estuda. É um momento de estudo. Você está ali estudando a estrutura desse texto. Quais são as vantagens desse primeiro momento? Primeiro deles, o seu estudo ele começa a se tornar ativo. Não é mais um estudo só passivo. Você não fica só recebendo informação. Você está buscando e construindo a sua própria informação. E isso é muito importante. Você passa a ter muito contato com textos. Isso é bom? Maravilhoso. Por quê? Porque você vai começar a melhorar a sua própria leitura e a sua própria escrita, porque você está lendo e você está aprendendo como que se escreve. Lembra que você não cria nada. Já está ali. Você só vai aprender a encaixá-lo, adequá-lo aos outros contextos, aos outros momentos de escrita. O segundo momento, ele é o momento de internalizar. Vai ser nesse segundo momento que você vai precisar disso daqui, ó. Você vai precisar de um cronograma. Esse cronograma, ele é fundamental. Ele é tão ou mais importante do que o primeiro momento ali, que é o momento de estudo. E é nesse momento que nós vamos trabalhar 2 dos nossos 3 pilares, que são a leitura e a audição, o ouvir. Então nós vamos trabalhar a leitura desse texto juntamente com a audição desse texto de uma forma simultânea. Nesse processo, eu vou começar a internalizar esse conteúdo desse texto. E por fim, chegamos ao terceiro momento, que é o momento que eu vou chamar de jogar para fora. E é nesse terceiro momento que nós vamos trabalhar, além desses 2 aqui reforçados,
nós vamos acrescentar a pronúncia. E agora, como é que vai funcionar esse cronograma? E é justamente esse cronograma que está no seu material de estudos. Não tenho muita necessidade de falar sobre ele, porque lá está bem explicadinho como é que você segue o cronograma. E uma das maiores dificuldades dessa metodologia é o quê? É justamente você ter o material para poder estudar. Quem estuda espanhol sabe que não é tão simples eu encontrar o áudio e o texto sobre esse áudio. Dá um certo trabalho para conseguir encontrar isso daí. A outra dificuldade é justamente você ter essas explicações para poder juntar todas essas informações. E é com base nessas dificuldades, na sua dificuldade de pronúncia, de trabalhar a pronúncia, na sua dificuldade de encontrar materiais, que nós desenvolvemos o e-book Espanhol Ahora. Esse e-book, ele contém um total aí de 15 aulas. Além do que você já aprendeu nesses 2 vídeos, o e-book ele também trabalha com uma terceira ferramenta para melhorar e ampliar o seu vocabulário, que é a chamada memorização espaçada, que é um método muito utilizado para pessoas que estudam para concursos públicos, para pessoas que aprendem 1, 2 ou mais idiomas e para outros variados tipos de estudos. Dentro desse e-book eu explico como é que você pode utilizar a memorização espaçada. Além disso, pensando em você que ainda está com pouco vocabulário, porque está aprendendo agora, ou que já começou, mas ainda sente que falta muito a ampliar em questão de vocabulário, que eu desenvolvi 3 aulas em que você vê mais de 60 estruturas. É muita informação que está organizada para que você tenha a menor dificuldade possível em melhorar o seu espanhol. Temos, além disso, um bônus para aqueles que adquirem o nosso e-book, que é um presente, que eu considero como sendo um presente para você que resolveu confiar em nosso trabalho. Se você tem alguma dificuldade com relação à questão do pagamento, o material ele foi dividido para que você possa efetuar esse pagamento em 2 vezes. Esse material ele foi produzido para que possa ser trabalhado em no mínimo 2 meses. Mas claro, respeitando o seu tempo e a sua velocidade de estudos, você pode ampliá-lo. Se você tivesse a oportunidade de começar a aprender isso hoje e se olhasse daqui a 6 meses, como você dá uma olhadinha no link, eu tenho certeza de que esse material irá ajudá-lo. O meu nome é Eduardo Humberto e você esteve no Espaço das Línguas. Até logo!